Fala galerinha escritora, beleza? Bom, aqui é o Lion, Ficções por Minuto falando e dando prosseguimento aqui na nossa academia dos escritores, mostrando como a gente publica histórias aqui no Ficções por Minuto, histórias ramificadas, histórias animadas, histórias num formato que não existe em lugar nenhum, só aqui no Ficções por Minuto. Vamos continuar aqui. O que a gente já fez até agora? Só para contextualizar, você se lembrar de tudo que a gente já fez até agora nos vídeos. Bom, ensinei a vocês a como usar o Twine, a como acessar ele e a como criar suas histórias, o texto das histórias lá dentro. Ensinei no último vídeo agora como transferir a história do Twine, trazer para cá e criar toda essa lógica de narrativa ramificada, onde o leitor ele decide para onde ele vai, de que jeito ele vai, tá? E agora eu vou ensinar para vocês o último grande passo nessa parte, que é dar vida à sua história, inserir os elementos narrativos, os componentes, para que a sua história ela ganhe vida e surpreenda e envolva e crie uma experiência imersiva para o seu leitor, tá? Então, vamos aqui. Primeiro, vamos só continuar aqui, ó. Tô com a mesma história que eu estava antes no final daquele último vídeo, tá? Então, é aquela andando em círculos, eu só trouxe para cá 3 elementos aqui, ó. 3 passagens, tá bom? Vamos visualizar como é que fica isso aqui ao vivo lá se o leitor fosse ler de verdade, né? Vou mostrar para vocês aqui como ficaria isso aqui na mão do leitor. Minha internet continua ruim. Bom, vejam que a imagem de capa ela já aparece aqui, ó, grande, por isso que é bom escolher uma boa imagem de capa, porque ela vai ser destaque em todas as passagens. Tem aqui o tempo de leitura e aqui a primeira passagem, Uma Noite Chuvosa. Vem descendo o texto, vem descendo o texto, e aí aparece aqui a escolha para o leitor tomar. Ele aqui, ó, Clara resolve conferir que mensagem foi essa. Então, se ele clicar aqui, não vai achar a imagem agora, por quê? Porque o post não, a passagem agora, porque o post ainda não está publicado, tá? Mas se o leitor clicar lá naquele ponto, ele vai achar a próxima história e assim vai seguir, tá bom? Então, voltando aqui ao editor, bom, eu vou introduzir vocês aqui nos elementos narrativos que a gente pode utilizar. O primeiro é esse componente aqui, que é uma ferramenta chamada Aesop Story Engine. Né? O que é o Aesop Story Engine? É um conjunto de componentes narrativos para storytelling que permite que você coloque coisas interessantes no seu texto. Por exemplo, como é que funciona o Aesop Storytelling? Ele trabalha com componentes que você insere no meio do texto, você realmente posiciona onde você quiser. Tá? Então isso é importante você considerar isso na hora de usar esse botão aqui. Por exemplo, aqui ó, eu falei da Clara, é um personagem. Tá? Eu posso deixar assim, eu posso deixar para o leitor definir quem é a Clara na cabeça dele, enfim. Ou eu posso dar uma ideia de quem é essa figura, a Clara. Eu clico aqui, ó, dou um espaço, inserir componente, character, que é personagem em inglês. Isso é uma coisa ruim, tá? Do aqui que, infelizmente, eu não posso resolver agora. Mas é um componente, né, um plugin que ainda não está traduzido. Então, tudo isso aqui está em inglês. Mas os desenhozinhos ajudam, para quem não sabe muito inglês, os desenhozinhos ajudam a entender o que faz cada elemento desse. Bom, cara, personagem. Primeira coisa, uma cara, eu preciso dar uma cara para esse personagem, uma foto para ele. Então eu vim aqui, Select Media. Ele vai me trazer aqui para a biblioteca de mídia. Eu posso subir uma mídia, né, uma foto qualquer também. Gente, de preferência, obviamente, fotos que não sejam de ninguém famoso, não tenham direitos autorais, né? Porque senão não passa na revisão. Mas aqui, ó, vou pegar aqui a foto da Clara, uma foto aqui qualquer, tá bom? Essa é a foto da Clara. Qual é o nome dela? O nome do personagem? Clara. Qual é a legenda? O que eu posso botar mais sobre a Clara? Vou botar aqui que ela é bancária e tem 25 anos, tá bom? Aqui, ó, eu defino aonde, em que lado da página esse personagem vai ficar, à esquerda ou à direita,
tanto faz. Depende muito de como você está organizando a sua história. Legal você botar alternando, né? Para não ficar sempre o pessoal no mesmo lado. Mas, enfim, isso aí você escolhe. Eu vou botar ela à esquerda por enquanto. Aqui, essas duas aqui é só para você definir o tamanho, tá? Não precisa colocar. É melhor deixar vazio para que ele defina sozinho. E aqui esse Force Circle também deixa vazio, a não ser que você tenha certeza que a foto é circular. Insert Component. O que vai acontecer? Vai ficar esse negócio cinza aqui, ó. Se você quiser editar, todos os componentes são do mesmo jeito, tá, gente? Se você quiser editar, é só clicar aqui. Se quiser copiar, clonar ele, é só clicar aqui. Se quiser eliminar ele, é só clicar aqui. Como é que isso fica lá na visão do leitor? Vamos abrir aqui o visualizar. Olha a diferença que isso faz na sua narrativa. Aqui está o post. Aqui, ó. Agora eu tenho aqui a Clara, que é bancária, tem 25 anos. Eu tenho a foto da Clara abaixo logo do que eu citei ela. Isso aqui cria uma interação, uma empatia muito maior com os seus personagens, que o seu leitor vai gostar bastante, tá? Bom, isso aqui é só um dos exemplos. Eu tenho diversos outros aqui, ó. Eu posso inserir uma imagem, eu posso inserir uma citação que fica bem destacada no texto. Um que eu gosto muito é esse aqui, ó. Eu não vou conseguir demonstrar aqui para vocês agora que o áudio do computador está desligado, mas é basicamente o seguinte: você consegue inserir um efeito sonoro, tá? Então, basicamente, você cria um título para esse seu áudio, pega aqui dentro, você primeiro tem que subir ele para cá, né? Então, sobe o seu arquivo de áudio para cá. Tem alguns arquivos, ó, você pode botar aqui, tem alguns arquivos de áudio aqui, já, tá? Esses arquivos com esse desenho de musiquinha. Então, você sobe um MP3 aqui com o seu áudio, tá bom? Aqui, ó, telefone ringing, big gunshots. E você pode definir algumas coisas, como o áudio ficar rodando em loop, né? Mas o que é mais legal é isso aqui, ó. O Start Audio When in View, ou seja, ele só vai tocar aquele áudio quando o leitor baixar quando o leitor chegar naquele ponto da história. Né? Se o leitor estiver lá em cima e o áudio estiver lá embaixo, o áudio não vai tocar até aquele ponto. Qual é legal disso aí? Você pode botar efeitos sonoros, de, por exemplo, no momento em que da sua história lá, alguma coisa acontece, um raio estoura ou um tiro, né, uma arrancada de carro, e você pode botar esse efeito sonoro no momento que o leitor lê isso. Isso cria uma experiência muito mais imersiva e surpreendente para o seu leitor. A mesma coisa funciona para vídeo. Você pode botar um vídeo que você pode tirar direto do YouTube, né, não precisa subir o vídeo para cá, só pegar o link do YouTube, e o vídeo também só tocar na hora que o usuário chegar. Você também pode botar, por exemplo, só estou dando alguns exemplos, tá, gente? Isso aqui é muito amplo, mas você pode botar, por exemplo, um documento de PDF aqui dentro, que o leitor vai abrir dentro da própria história, sem precisar sair dali, e ele vai ler ali dentro desse documento de PDF, onde você pode agregar coisa mais, por exemplo, você está contando uma história de mistério, de detetive, e aí você diz que o detetive achou um documento antigo escrito à mão. Você pode, por exemplo, você escrever à mão na sua casa um documento, né, forjando esse evento da história, digitalizar em PDF e subir para cá, fica muito mais realista. O leitor ele entende que ele está participando daquilo ali, que ele está vendo aquilo ali de verdade. Então você tem alguns elementos muito interessantes aqui que você pode colocar, né? Para entender melhor todos esses elementos, por favor, usem esse, ó, links de ajuda. Estão vendo aqui, ó? Como usar os componentes da história. Vou abrir aqui, ó, para mostrar para vocês. Deixa abrir. Vai abrir já já. Opa, abriu. Tá aqui, ó. Aqui tem um tutorial nesse ponto de como usar cada um daqueles componentes, tá? Sugiro que vocês leiam isso aqui, é bem tranquilo, embora esteja em inglês, mas vocês podem sempre usar o Google Tradutor para traduzir, fica bem legal, para quem não conhece inglês, porque funciona muito bem, tá? Os que eu mais uso, né, os que eu acho que é mais legal de você utilizar são os de personagem, obviamente. Tem os de capítulo também, ó. Vou adicionar o componente chapter. Você coloca aqui o título do capítulo, ó. Uma noite chuvosa. Você pode botar um subtítulo se você quiser. Você pode botar uma imagem no background disso aqui, né?
e botar ela full size, ela é cheia. Mas você pode botar uma imagem ou só uma cor sólida, até mesmo um vídeo. Olha que legal. Você pode botar um vídeo atrás da imagem do seu capítulo. Você vai entender já isso aqui. Vou pegar uma imagem qualquer aqui, ó, uma noite chuvosa, vou botar uma chuva, certo? Uma noite chuvosa. Cor de fundo. Se você aqui, ó, escolher Solid Color, você define que cor de fundo é essa, tá? Bom, e você insere o componente. Como é que isso fica na prática? Olha só que legal, vamos ver aqui. Uma noite chuvosa. E aí fica aqui. Isso aqui poderia ser um vídeo também, enfim, alguma coisa assim. Então fica aqui um destaque bem grande para o início do capítulo, tá? Isso é uma outra coisa bem legal, bem legal que eu gosto de utilizar. Todos esses elementos também, gente, é legal que eles são responsivos. O que isso significa? Eles funcionam também no celular perfeitamente, se ajustam à tela do celular perfeitamente, tá? Então esse eu gosto muito de usar o mapa, tá? Porque o mapa ele permite que você coloque as localidades que estão acontecendo na sua história. Por exemplo, tem a casa do mocinho, tem a casa do vilão lá, tem um local de um assassinato, um local que precisa ser alcançado, coisa do tipo. Você pode colocar isso tudo num mapa real, localizado no mundo de verdade, tá? Então o mapa ajuda a fazer isso. O que eu não uso muito, eu não aconselho você a usar, é esse Parallax, porque ele não funciona tão bem, tá? Isso é importante. Esse Parallax não funciona tão bem. E esse Content também não funciona tão bem. Não aconselho vocês a utilizarem. Mas os outros, eles são bem interessantes, tá? Bom, esse era o primeiro aqui, o adicionar componente. Tem um outro aqui bastante interessante também, que é o Insert Shortcode. O que é o Insert Shortcode? Shortcode são pequenos códigos, só para vocês entenderem o que é essa lógica de shortcode, né? Shortcodes são pequenos códigos que você insere para fazer coisas espetaculares dentro do seu WordPress. Então aqui, ó, você tem um conjunto aqui gigantesco de shortcodes possíveis para formatar melhor e garantir mais interatividade ao seu texto. Então tem coisas desde um cabeçalho estilizado que tem muita coisa aqui que vocês não precisam, tá? Mas tem muita coisa que vocês podem criar coisas interessantes dentro. Por exemplo, cabeçalho não precisa muito, de visor também não. Lista, não, nada disso aqui. Expand, você cria como se fossem links que se o usuário clicar, ele abre para ver o que tem dentro. Então você pode colocar coisas de mistério ali para o leitor ler aos pouquinhos, ele precisa abrir as coisas para entender melhor, como se fosse uma caçada, né? Você tem esse aqui, User, que eu acho bem interessante mesmo, que é o seguinte, vou clicar aqui, ó. Basicamente ele troca uma determinada mensagem, ele usa um determinado espaço do teu texto para usar o nome do leitor que está lendo aquela história, se ele tiver logado no site. Então, por exemplo, meu nome é Lion. Se você ativar isso aqui no seu texto, tá? E eu ler aquela história, naquele ponto ele vai usar o meu nome Lion ali na história, ele vai inserir dinamicamente o meu nome Lion. Se um José estiver logado e ler aquilo ali, ele vai inserir o nome do José. E por aí vai. Quem lê a história, ele vai inserir aquilo ali. Qual é o legal disso aqui? Tem inúmeras possibilidades. Por exemplo, digamos que você está fazendo uma história que tem um herói. Você pode usar o nome do leitor para ser o nome do seu herói. E aí o seu leitor, ele entra de vez na história e vai ficar muito surpreso com isso. Porque ele não espera ler o nome dele na história, né? Mas o legal é o seguinte, por exemplo, você tem aqui o display name, você pode ter algumas opções, tá? O que eu sugiro é sempre o display name, que é o nome que ele bota aqui no login dele lá. Os outros, nice name, e-mail, não são muito legais, mas você pode botar qualquer um desses lugares aqui, mas você pode botar o e-mail que o leitor se cadastrou como um determinado e-mail lá dentro, ou coisa do tipo, tá? Isso é bem interessante. Mas você tem o display name, que é o nome do leitor, e você tem um default aqui, que é o default. Caso o leitor não esteja logado, não vai ficar zerado, vai ficar vazio. Você pode botar qualquer coisa, um nome verdadeiro do herói, né? Por exemplo, você pode ter o nome do herói sendo Carlos, mas se o leitor estiver logado e o nome dele for José, troca por José, entendeu? Isso cria muita interatividade. E aí depois é só você clicar aqui no Insert Code, que ele vai inserir no seu texto
por exemplo, eu posso trocar aqui o Pedro, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer, opa, cliquei errado. Vou fazer aqui, ó. Insert shortcode. User. Então, display name. Se não tiver logado, Pedro, que é o nome lá do meu personagem, qualquer coisa, né? Você ainda pode botar algumas coisas antes ou depois, como senhor Pedro, coisa do tipo, mas não... E vem aqui em Insert Code. Olha que vai ficar um negócio feião, um texto feião aqui, ó. Mas não mexe nisso, isso aqui é o código que faz a coisa funcionar. Se eu for lá e visualizar a história, o que vai acontecer? Vamos olhar aqui. Calma que está carregando. Por enquanto, vejam que tá Pedro ali, viu? Agora vamos ver como está agora. Lion Silva. Lion Silva levanta da cama chutando o criado mudo, né? Então, vocês veem que ele adaptou dinamicamente o meu nome ali na história, né? Levanta da cama chutando o criado mudo. Vejam só como funciona o negócio. Tá? Então, é bem interessante entender como isso funciona, né? Como você, as possibilidades que essa ferramenta de shortcode dá para você. E aqui você tem muita coisa mesmo. É legal você dar uma olhada. Ele tem algumas páginas de exemplos, tá? Que ele usa, mostrando como é que as coisas funcionam. Ali nos links ali você também pode... Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Examples. Ele sempre vai ter isso aqui, ó. Examples of use. Então você clica aqui, ele vai abrir. Opa, não abriu aqui porque está sem permissão, mas enfim. Se você clicar aqui, você vai conseguir abrir aqui uma página de exemplo, mas geralmente esses shortcodes eles são bem fáceis de usar, bem intuitivos, né? Tem sempre um desenhozinho aqui que mostra o que ele pode fazer, ele tem uma descrição ali do que ele pode fazer. Né? Então você tem isso, você tem um outro bem legal aqui ó, Scheduler. Esse aqui é bem legal, que ele faz o seguinte, ele também adapta o seu conteúdo, né? Ele adapta o seu conteúdo a uma hora do dia ou a um dia da semana, tá? Ele tem essa lógica, ou seja, você pode mostrar um determinado parte do texto, até mesmo uma parte inteira do texto, ou até uma passagem inteira, enfim, você pode mostrar o que você quiser, de acordo com um determinado horário do dia, ou o dia da semana, tá? Ou o dia do mês, tá? Então você pode, ou meses do ano, enfim, ou anos específicos, você pode sempre alterar o conteúdo de acordo com um gatilho aqui de data que você pode ter. Então, por exemplo, você pode botar usando aqui, ó, isso aqui, horários, tá? Usando essa lógica de horários aqui, você pode, por exemplo, botar, se o leitor está lendo de dia, entre 6 da manhã e 12 e meio-dia, você pode botar aqui para que ele mostre, por exemplo, a mensagem dia, a palavra dia. Se o leitor está lendo a partir das 6 da tarde, você pode botar para mostrar a palavra noite no seu texto. E aí, claro que você tem que fazer isso todas as ocorrências que você queira que isso aconteça, né? No automático, todo lugar que você queira que isso aconteça, você tem que inserir esse shortcode. Mas o legal é que você consegue mostrar dinamicamente mudanças aí no texto de acordo com a posição do seu leitor, né? O nome dele, o momento onde ele se encontra, enfim, você consegue fazer isso dinamicamente. Então, shortcodes é outra coisa maravilhosa que tem aqui, que você pode dividir em colunas, em linhas, enfim, você tem um mundo imenso. Você pode botar um mapa, você pode botar um pop-up, você pode botar um monte de coisa aqui para agregar interatividade ao seu texto. Por fim, né, o último elemento interativo aqui é esse H5P. O que é esse H5P? Esse H5P é o seguinte, eu falei no vídeo anterior que eu ia mostrar ele, mas para mostrar ele eu preciso vir aqui fora. Novo conteúdo interativo. Eu clico aqui, deixa eu salvar esse negócio aqui em rascunho. Só um minutinho, gente.
Novo conteúdo interativo. Vamos lá. Bom, isso aqui é outra ferramenta maravilhosa que permite vocês inserirem elementos totalmente interativos, onde o usuário ele vai inserir coisas, ele vai escolher e vai participar efetivamente da história. Isso aqui você pode fazer testes, você pode fazer imagens mapeadas. É melhor eu mostrar do que ficar falando, né, das possibilidades aqui. Deixa eu mostrar para vocês os exemplos de coisas que aquilo ali pode fazer. Por exemplo, você pode fazer um accordion que ele abre e mostra os conteúdos de vez em quando. Você pode até fazer um chat com o seu leitor em tempo real, mas isso aqui não é legal. Mas, por exemplo, você pode fazer um teste de aritmética com o seu leitor. Você pode inserir gráficos, você pode fazer uma colagem, né? Você pode fazer toda uma, por exemplo, um drag and drop. Eu vou mostrar isso aqui para vocês também. Um drag the words. Hotspot também é legal. Deixa eu ver mais aqui, ó. Fill the blanks também é legal. Image hotspots. Vídeo interativo. Vou mostrar só alguns exemplos aqui do que a gente pode fazer nesse negócio, tá bom? Memory game. Aqui, ó, vamos lá. Teste de aritmética. Olha só o que você pode fazer. Você pode inserir dentro do seu... Isso é tudo configurável, tá, gente? Você pode inserir dentro da sua história um teste de matemática, né, para o seu leitor dizer, aqui, ó, 918, e aí ele vai passando sozinho aqui as opções, e isso vai contando pontuação para o seu leitor. Então você pode colocar isso como um desafio para ele avançar na história ou coisa do tipo, né? Você também tem, por exemplo, ó, você pode usar uma imagem e definir uma pergunta que vai responder essa imagem. Por exemplo, o que é isso aqui? É um tal do Rubus. Então você joga aqui, ó. Joga aqui e dá um show score. Errei, não é Rubus. Não sei que porcaria é isso aqui. Mas não importa. Isso aqui é legal. Qual é a possibilidade disso aqui? Isso aqui, por exemplo, você pode definir uma imagem com várias pessoas e você... Uma história de mistério, por exemplo, com pessoas desconhecidas que ao longo da história o leitor vai coletando informações sobre quem são essas pessoas e aqui ele vai ter que responder quem são efetivamente cada uma dessas pessoas, qual o nome delas. E aí você dá a opção desse teste para o leitor. Isso cria muito mais interatividade, né? Isso aqui, ó, você cria aqui preencher os espaços, tipo escolinha tinha antigamente, ó. Blueberries are, né, blueberries são azuis, né, blueberries. Né? Strawberries, que é morango, né, são vermelhos. Por fim, isso aqui só pode ser laranja. Então você pega, arrasta e traz para cá, check. Olha só, ele ainda dá um score aqui, um resultado do resultado do seu leitor. Você pode criar testes também nesse sentido, né? Aqui, ó, aqui isso aqui é bem legal. Você cria uma pergunta e cada imagem dessa aqui, o nome desse aqui, ó, é Find the Hotspot. Cada imagem dessa aqui é uma possível resposta. Isso aqui também você pode fazer, por exemplo, uma linha de suspeitos, uma imagem com vários suspeitos, e ao longo da história o leitor foi coletando informações sobre quem seriam esses suspeitos, e aqui você desafia ele a dizer quem é o verdadeiro suspeito. Por exemplo, qual dessas frutas foram nomeadas de acordo com a cidade na Turquia? Eu não faço ideia, sei lá, eu vou chutar essa aqui, ó. Acertei, Sherry. Então, César. Então, Sherry foi nomeado de acordo com a cidade da Turquia chamada César. Então, isso aqui pode ser uma resposta para o seu caso, pode ser o final da sua história, tá? Por exemplo, isso aqui, ó, fill the blanks, você preencher os buracos no texto com alguma informação, tá? Blue, não sei. Você abre espaço para o leitor escrever aqui o que ele quiser e ainda valida com as respostas, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Olha que legal. Hotspots. Isso aqui, ó. Image hotspots. Você define pontos na sua imagem onde, se o leitor clicar, aparece algumas informações sobre aquilo ali, né? Sobre aquele ponto. São pontos de interesse, né? Qual é o legal desse hotspot? Inclusive, pode colocar vídeo, tá bom? É um negócio bem completo.
Qual o legal desse negócio? Você pode fazer, por exemplo, uma cena do crime, uma imagem de uma cena do crime onde tem várias coisas espalhadas e o leitor tem que clicar ali para coletar as informações. Isso faz parte da sua história e isso faz o leitor entrar mais ainda na sua história, né? Esse aqui é o vídeo interativo, olha que legal também. Você aperta aqui o play, vamos lá. Ele vai andando, e aí, ó, no meio do vídeo aparece aqui um hotspot, onde você pode clicar também e aparecer coisas, né? Isso é dinâmico também. Isso vai aparecendo aos poucos. Ó, e ele faz uma pergunta. Você pode fazer perguntas nesse meio do caminho sobre o que está sendo passado no vídeo. Então, é outra possibilidade enorme que você tem aqui. Por fim, um dos outros exemplos é um jogo da memória. Você pode fazer uma coisa simples com um jogo da memória. Por exemplo, ó, isso aqui, não. Acertei. Raspberry. Acho que esse daqui, né? Isso. Morango, acho que eu vi aqui. Não. Morango, eu vi aqui, ó. E só sobrou esse aqui. Isso tudo totalmente configurável, tá, gente? Enfim, é um mundo que isso aqui tem. Basicamente, como é que você faz isso aqui? Você cria um título, né? Por exemplo, jogo da memória. E acha o jogo da memória aqui, ó. Vamos procurar Memory Game. Ele vai abrir aqui toda a parte de configuração desse jogo da memória. Então, basicamente é o seguinte, ó, você adiciona uma imagem, você vai puxar lá do seu computador uma imagem, tá bom? Deixa eu puxar aqui uma imagem qualquer, só tem screenshots aqui, vou puxar essa imagem aqui aleatória. Ok? Ele dá a opção de você editar e tudo mais. Você cria um texto, se você quiser que esse texto apareça lá. Né? No caso, por exemplo, quando dois cartões dão match, né? Quando você acerta os dois cartões, ele aparece e mostra aquele texto. E add card. E aí você vai fazendo isso. Você ainda pode trocar isso aqui, ó. Trocar o texto, né? Então, por exemplo, quando o cartão ele te orienta a girar o cartão, né? Você está escrito em inglês, você bota para português, né? Você tem um outro texto lá que é o tempo transcorrido, você pode trocar para tempo transcorrido. E se o cara acertar, você bota um good work ali. Feito isso tudo, você dá um create aqui. E ele vai, opa, deu ruim, você dá um create. Você dá um create e aí ele vai aparecer lá na sua história. Como é que você volta para a sua história? Elementos da história, todas as histórias. Vai ter um andando em círculo os dois lá. E você vem aqui em add H5P, seleciona o elemento e insere na sua história, sem mistério nenhum. Então, beleza, galera? Essas são as N possibilidades que a gente tem. Esse vídeo já ficou bem longo, eu sei, peço desculpa a vocês, mas eu só queria mostrar para vocês as N possibilidades que a gente tem de trabalho com essa ferramenta. E aí eu espero que vocês sejam muito criativos e que vocês consigam explorar isso aqui ao máximo para tirar histórias maravilhosas, histórias incríveis daqui de dentro. Então, no último vídeo dessa série, no próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês como terminar de formatar isso aqui para publicar. Tá? Aí vou dar mais algumas orientações. Então, galera, obrigado pela atenção até agora. Até mais. Tchau.